aplicada de maneira objetiva, que vai servir para auxiliar todos nesse processo. A minha fala aqui, como é o meu costume de trabalhar, ela é bem objetiva, bem focada. A minha ideia é trazer alguns exemplos práticos de clube, para que todos tenham uma noção, e, claro, trabalhe a particularidade do seu clube a partir do diagnóstico do seu clube. Isso é muito importante. A gente pode até fazer, às vezes, o aprendizado a partir de uma experiência de um outro clube, de um outro distrito, mas é sempre importante que você faça o diagnóstico a partir do seu clube, porque o seu clube tem um perfil único, né? Cada clube dentro do distrito tem um perfil único, então clubes de distritos diferentes têm perfis diferentes, e isso é algo muito importante. Então, vou começar a minha apresentação. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu fiz um PowerPointzinho rápido. E a gente vai, na realidade, bater um papo, conversar. Vou explicar algumas coisas sobre planejamento estratégico, algumas questões metodológicas. A gente sabe que, quando você fala em um ano, você não está falando em planejamento estratégico, você está basicamente tratando de um plano de gestão, né, de aplicação imediata, mas isso não impede que você pense o clube, né, pense o clube para um médio e um longo prazo. Bem foi falado, a ideia é que o distrito ele tem essa percepção para os próximos governadores que virão, então a pessoa já tem um norte aí a ser seguido e, claro, melhorar sempre esse processo aí é uma missão de cada um de nós. Eu vou fazer a apresentação, só um minutinho. Você só me informe se é possível, se estão vendo a minha apresentação, por favor. Estão vendo a minha tela? Está quase. Agora, chegou. Carregou, né? Ok. Então, a ideia, como falei para vocês, é trazer uma ferramenta prática, né, onde eu vou trabalhar como se fosse fazer um planejamento de um clube. A ideia é que a gente faça isso dentro do Rotary Clube Belém. Já venho conversando com a presidente Filia, nós já temos uma agenda de transição do clube para agora, para o final de abril, para que a gente possa entrar no novo ano rotário já com essa integração, com essa sequência de trabalho dentro desse nosso plano. Então, a ideia é essa. Então, planejamento estratégico, o nosso título da apresentação, diagnóstico, objetivos e monitoramento das ações. Vocês vão ver que cada ponto desse é importante, né? Você tem que fazer esse diagnóstico do clube, diagnóstico externo ao clube, você tem que definir seus objetivos e, claro, acima de tudo, você tem que monitorar se o que você está fazendo realmente está produzindo resultados. Então, são questões bem simples. Um roteiro que a gente vai seguir, é sempre importante a gente ratificar quem nós somos, né? Ou seja, trazer à tona os conceitos do Rotary Internacional, porque, querendo ou não, todos nós fazemos parte de um distrito, faz parte de um Rotary Internacional, então é sempre importante você estar alinhado, né, com toda essa carga de conceitos e valores. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho dentro do clube que não está alinhado com a estratégia do Rotary Internacional, por exemplo. Você acha que está bacana e tal, mas é interessante que o seu clube esteja, claro, atendendo às necessidades da sua comunidade, atendendo às necessidades dos seus associados, mas, claro, alinhado com o Rotary Internacional e com o distrito. Então, quem nós somos, depois vamos falar sobre o diagnóstico do clube, é muito importante, cada um dos presidentes conhecer, não só os presidentes, a diretoria, o próprio associado, compreender o perfil do seu clube, porque quanto mais você conhece o clube, mais você tem a capacidade de colaborar para esse clube, né? E quando eu falo em colaborar, eu falo principalmente sobre o processo de tomada de decisão. Então, hoje, quando a gente fala em governança, gestão, a gente está muito falando sobre como é que as decisões são tomadas. Ao meu ver, eu sou um adepto da gestão descentralizada, eu entendo que as pessoas têm que participar dessa construção da tomada de decisão. Isso é bom por dois motivos. Um é que você participa, o outro é que você sente parte e responsável pelo processo. Senão, muitas vezes, as pessoas ficam caladas, ficam de lado nesse processo de julgamento, tomada de decisão, e aí não tem muito comprometimento com o resultado lá no final do processo. E, por fim, o monitoramento das ações, como eu bem falei, a gente vai fazer uma proposta, ou seja, todos os presidentes, em tese, deverão fazer a sua proposta de gestão para o próximo ano rotário, e ele vai ter que, claro, definir as suas ações, vai ter que monitorar essas ações de maneira simples. Aqui ninguém quer fazer uma gestão mega empresarial, ou seja, em tempo real, não. Você vai ver que o Rotary, inclusive, ele preparou já muito material com relação a isso, de maneira simples e objetiva, você consegue produzir um plano de gestão para o clube,
consegue definir objetivos para esse clube ao longo do ano e consegue, acima de tudo, monitorar essas ações, né? Isso aí vai gerando o que eu chamo de ciclo virtuoso de aprendizado, porque aí todos vão conhecendo, todos vão participando da tomada de decisão e todos vão sendo responsabilizados pelos resultados do clube. E a tendência é que o clube cresça. Eu só queria, antes de mais nada, sempre deixar claro, e é importante que nós tenhamos essa noção, que o Rotary tem os seus princípios, pessoal. Então, sempre que você for pensar em uma ação dentro do Rotary, você tem os objetivos do Rotary, você tem a prova quádrupla, que é muito importante, você tem as avenidas de serviço. Então, esse é um processo que tem muito embasamento teórico de princípios, e em princípios que foram construídos aí ao longo dos últimos 100 anos. Então, é muito importante que a gente tenha sempre, né, esse pensamento. A gente não vai inventar a roda, alguém já nos antecedeu, já deu o primeiro passo, e nós vamos só materializar isso no âmbito dos nossos clubes. Tá? Então, quem nós somos, pessoal? Então, nós somos só um minutinho, uma rede global de 1.400.000 vizinhos, amigos, líderes, solucionadores de problemas, que vem um mundo onde as pessoas se unem e agem para criar mudanças duradouras. Em todo o mundo, em nossas comunidades e em nós mesmos. Ou seja, o Rotary tem essa capacidade tridimensional de produzir mudança. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, começa pelo indivíduo dentro do clube. A gente percebe agora no Rotary Clube Belém, em razão das atividades que estão sendo feitas e também pelo belo processo de imagem pública, que muitas pessoas estão nos procurando espontaneamente. E a gente acredita muito nisso, no crescimento espontâneo. Às vezes, em tempos, a gente tinha que correr atrás, né? A gente percebe pelos mais antigos, e hoje não. Hoje a gente percebe que as pessoas vão vendo o trabalho que é realizado pelo Rotary Clube Belém, as pessoas estão se aproximando, querendo informações, querendo participar das atividades, e, por fim, claro, querendo participar do próprio clube. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de quem nós somos. Né? Isso aí é um parâmetro inicial para a gente iniciar qualquer processo de gestão. E nós temos compromissos claros. Então, hoje, se vocês forem lá na página do Rotary, vocês vão conhecer os compromissos do Rotary Internacional. Equidade, inclusão e diversidade. Isso é muito interessante sobre vários aspectos. Né? Para você fazer um projeto, para você identificar futuros associados, você tem hoje parâmetros que você pode seguir e vão também contribuir para que o seu clube ele cresça em todos os aspectos. Né? Um outro ponto interessante é que o Rotary Internacional ele tem áreas de enfoque. Então, isso é importante, porque, como eu falei para vocês, muitas vezes os projetos que são feitos não estão alinhados com as áreas de enfoque do Rotary Internacional. E eles têm essas áreas de enfoque, são áreas que são lá definidas preponderantemente, inclusive para alocação de recursos da fundação. Então, promoção da paz, combate a doenças, água limpa e saneamento, saúde de mães e filhos, apoio à educação, desenvolvimento econômico e, recentemente, foi inserido proteção ao meio ambiente. Lembrando que, muito provavelmente, daqui a 2 anos, nós teremos uma COP aqui na região amazônica. Então, essa questão de meio ambiente está muito em voga e vai ser tratado. Isso, com certeza, nós que estamos na região amazônica, é um atrativo sobre vários aspectos. Né? Para captação de recursos, para captação de associados, para doações para a Fundação Rotária, para a nossa imagem pública, que deixa de ser uma imagem pública local, e se ela bem trabalhada, pode se transformar numa imagem pública internacional. Nós vamos ver também, a nossa ideia aqui é sempre levar a reflexão, pessoal. Então, além de existir toda a metodologia de planejamento estratégico, a gente vai tentando conectar as pontas. Como agora eu estou falando, uma imagem pública que hoje não tem mais um papel local, tem um papel nacional, internacional. Então, isso é uma oportunidade para todos os clubes que estão localizados na região amazônica. Nós vamos ver mais à frente, quando a gente vai sugerir algumas ações estratégicas, que hoje você tem um mundo. Antigamente, a gente estava limitado ao local, à comunidade. Então, isso é muito bom. Hoje, a gente consegue ainda manter essa relação local e comunitária, mas a gente consegue mostrar o que a gente faz para o mundo todo a partir das redes sociais e de um bom plano de comunicação social. Aqui nós temos o nosso primeiro passo para o plano estratégico, o nosso plano de gestão, que é o diagnóstico do clube. E como a própria figura diz aí, nós temos que fazer realmente um scanner do nosso clube. Nós temos que entender o perfil do associado, nós temos que ver o nosso perfil de Fundação Rotária,
Nós temos que entender se a nossa imagem pública ela está alinhada com a imagem do Rotary Internacional. Então, são uma série de fatores que você consegue fazer. Eu vou mostrar depois a ferramenta que se utiliza para fazer isso, e ao final vou entregar, vou mandar para o grupo lá do WhatsApp o formulário, que tem isso de maneira muito simplificada, um formulário oficial do Rotary Internacional, e você consegue fazer esse diagnóstico, e a partir do momento que você consegue entender o seu clube, você consegue já traçar algumas ações que são importantes para o próprio clube. Então, a partir do momento do perfil do meu DQA, do engajamento desse DQA, por exemplo, em projetos, o engajamento desse DQA em doações periódicas, por exemplo, ou o engajamento desse DQA em planos e projetos humanitários, eu já posso começar a pensar em algumas estratégias, como, por exemplo, para que essas pessoas participem mais de projetos humanitários, né? Às vezes, a gente também tem que ter essa percepção. Não se trata de eu só estimular o associado, eu também tem que construir um clube para o associado. Tá? No final do ano passado, eu recebi do Rotary Internacional a chamada pesquisa de satisfação. Então, hoje, vocês procurarem em Google pesquisa de satisfação Rotary, vocês vão encontrar um formulário que você pode, no clube, estender esse formulário para todos os associados. E aí você já tem uma ideia do quais são os interesses desse associado, entendeu? Quais são os interesses de participar de algumas atividades, qual é o interesse dele do ponto de vista particular. Eu acho que, então, hoje, o Rotary te dá essa possibilidade e ele construiu isso. Então, isso hoje está muito fácil, né? Talvez anos atrás, você tivesse que pensar, não, está tudo prontinho. Botou pesquisa de satisfação Rotary Internacional, você vai acessar um formulário e você só tem que compartilhar com os demais associados do clube e você vai ter, ao final desses formulários, um exame interno do clube. E é importante que se tenha uma visão sistêmica, pessoal. Você não consegue ver nada do ponto de vista interno do clube de maneira isolada. Então, por exemplo, quando eu vou dar muitos exemplos do Rotary Clube Belém, porque é o clube que eu participo, quando você tem uma imagem pública atuante, organizada e bem gerenciada, você tem, naturalmente, um DQA que tende a crescer. Quando você tem um projeto humanitário que acontece lá na comunidade e ele é muito bem registrado, muito bem divulgado, você também está dando visibilidade para o que o Rotary está fazendo. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa depende da outra. Você não consegue ver pontos do Rotary Club sem olhar para o outro. Então, é claro que se eu trabalhar de maneira sistêmica, eu vou ter um resultado melhor para o clube e vou ter mais envolvimento das pessoas, o que é muito importante. Entendeu? Então, isso a partir desse diagnóstico interno, eu consigo ter essa visão do clube, uma melhor visão do clube. Aliado ao diagnóstico externo, eu também tenho que fazer um exame externo, isso é muito importante, pessoal. A gente não pode deixar de entender que o Rotary, que os clubes, eles estão inserindo dentro de uma comunidade, eles estão inserindo dentro de uma sociedade que tem problemas econômicos, que tem problemas políticos, que tem hoje algumas facilidades em termos de tecnologia, como eu bem falei anteriormente, sobre a questão de hoje você poder atingir com a sua imagem pública muito mais do que a comunidade na qual você está inserido, né? Hoje nós temos a possibilidade de ter associados que não são locais, ou seja, você pode, às vezes, construir conexões fora do país ou em outros estados do país, de maneira que você muda um pouquinho essa percepção do clube local, né? Hoje a gente pode dizer que o clube é global e local, né? Então, tem que se fazer essa leitura do ambiente externo. E é como eu digo, cada Rotary Club ele é como é que eu vou dizer, ele é algo conceitual específico. Né? Então, por exemplo, um Rotary de Porto Velho não é a mesma situação do Rotary Clube de Belém. O Rotary Clube de Manaus, do Círculo Industrial, não é a mesma situação do Rotary Clube de Paragominas. Os próprios Rotarys dentro de uma cidade não tem a mesma concepção, não tem a mesma constituição. Então, é importante que eu faça essa leitura externa. Então, já fiz a minha leitura interna, entendi como é que é o meu Rotary, entendi qual é o perfil do meu associado, entendi como é que funciona a minha fundação, como é que funcionam os meus projetos, como é que está a minha imagem pública, eu tenho que fazer essa leitura externa. Então, nessa leitura externa, eu vou entender a cultura local, a questão econômica é muito importante, porque, claro, que se tu está numa situação, por exemplo, de uma pré-recessão, vai ter algum retraimento, você vai ter que ter estratégias para lidar com isso. Você vai ter que ver, eu botei aqui um aspecto interessante, concorrência, eu destaco isso. O planejamento estratégico ele é algo de iniciativa privada. Como o Rotary Club tem concorrência? Hoje existe concorrência, sim, senhor.
Sim, senhora. Então, por exemplo, hoje, qualquer grupo que tem intenção de criar alguma prestação de serviço, ele vai criar. Ele vai utilizar isso que eu estou falando para vocês para fazer. Então, eu não preciso pegar um know-how de um Rotary que tem um século de existência e construir. Então, nós temos uma vantagem, nós temos uma história, nós temos know-how, mas tem hoje N possibilidades de você fazer serviço. Então, é muito importante que você consiga vislumbrar isso na hora de analisar o seu clube. Como é que você consegue, né, enfrentar essa concorrência moderna? Tá? Os associados, os interesses associados, os parceiros. Você vai fazer um projeto humanitário, você tem um parceiro. É bom que você estabeleça uma regra de parceria muito clara, muito objetiva, do tipo bom. É bom para o Rotary, é bom para o parceiro. Então, tudo isso faz parte do nosso exame externo, ou seja, então não basta só eu entender o Rotary do ponto de vista interno, eu também tenho que compreender o ambiente onde o Rotary está inserido. E cada cidade, cada comunidade, cada grupo social tem suas características. E aí, claro, cada um de nós vai ter que trabalhar a sua particularidade para poder fazer o seu plano de gestão mais impactante, mais efetivo. Uma ferramenta bem simples que existe, e eu uso essa ferramenta não só para questões estratégicas, eu trabalho numa assessoria de planejamento estratégico de um órgão público, eu já trabalhei em núcleos de planejamento estratégico também, mas eu uso para a vida. É uma matriz SWOT. Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Se você utilizar esse quadradinho para balizar a tua tomada de decisão, pode ser para comprar uma casa, pode ser para fazer um investimento, pode ser para definir uma estratégia de um clube, você vai conseguir, como bem falou o governador Evandro, mitigar riscos. Então, esse é um papel primordial da estratégia, mitigar riscos. Então, a partir das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, eu consigo, a partir desse conjunto de variáveis, tomar uma melhor decisão. Quando eu trago para o clube isso, significa o quê? Que eu posso, a partir do clube, definir corretas estratégias. Então, vamos lá, eu fiz aqui só uma simulaçãozinha, foi livre, não é algo fechado. Então, por exemplo, como forças, o clube em crescimento no número de associados. Se nós temos um clube que está em crescimento do número de associados, em tese, o meu clube tem uma força aí positiva. Existe uma diversidade profissional de gênero, ou seja, eu tenho uma equivalência masculino, feminino, tem uma questão de multiprofissões, ou seja, se eu for fazer um projeto, eu tenho pessoas que podem atender múltiplas necessidades, isso é muito importante. Eu também tenho um aumento no número de doadores periódicos para a Fundação Rotária. Se vocês não sabem, o doador periódico é aquele que mensalmente ele faz a sua doação para a Fundação Rotária. Então, eu tenho forças que são muito características. Como é que eu vou saber isso? A partir do diagnóstico do clube. Então, qual é que é a minha ideia? Eu tenho que reforçar essas forças. Eu não posso perder isso. Então, a força é algo que tem que ser reforçado. Do outro lado, no ambiente interno, eu tenho fraquezas. Por exemplo, eu tenho lá um clube em crescimento, números associados, tenho um aumento da Fundação Rotária, mas eu tenho um fraco engajamento em projetos. Poucas pessoas do clube participam dos projetos. Você tem lá 30, 20 membros do clube, e aí vai para um projeto, vai para um campo que tem 4, 5 voluntários que se prontificam a trabalhar. Isso é um problema. O outro ponto, tem pouca participação no processo de tomar decisão do clube, ou seja, as pessoas estão mais passivas, né? Não querem participar, não querem se empoderar, não querem participar da discussão. Muitos podem achar que isso é positivo, mas isso é negativo. É menos uma cabeça que está pensando no clube, é menos uma cabeça que está se empoderando dentro do clube. Então, as fraquezas têm que ser mitigadas. Eu tenho que ter ações que mitiguem essas fraquezas. Se eu tenho um fraco engajamento em projetos, eu tenho que ter ações que promovam o engajamento em projetos dessas pessoas. E aí, cada um de nós pode ter 1000 ideias para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de estratégia, é muito disso, de como definir essas ações ao longo de um ano, né? Para que lá no final do ano eu tenha mais pessoas engajadas em projeto. Isso se chama estratégia. Então, no ambiente externo. Então, forças e fraquezas no ambiente interno, né? Dentro do clube. Oportunidades. Então, hoje, no ambiente externo, oportunidades e ameaças, nós temos novos parceiros interessados em projetos. E outra coisa, vou além. Talvez, se muito bem organizado isso, você tem novos parceiros infinitos. Você não precisa mais buscar no âmbito da tua cidade, da tua comunidade. Eu digo, uma imagem pública bem trabalhada, você vai conseguir ir além desse espaço territorial que é muito local.
Outra coisa, você tem novas tecnologias para suporte do clube. Então, o Rotary Clube Belém, hoje, ele está fazendo um Rotary híbrido. Então, a gente já tem reuniões presenciais e temos reuniões online. Tá? Isso atende um dos pontos do Rotary Internacional, que é a flexibilidade. Todos nós somos profissionais, somos pais, mães, temos N responsabilidades. Então, se você consegue dar flexibilidade ao clube e consegue atender o perfil do teu associado, você está tendo uma oportunidade de quê? De angariar mais associados. Porque muitas pessoas, às vezes, não procuravam o Rotary Club, porque, tem reunião, tem que estar lá presencial. Uma cidade grande, como Belém, por exemplo, Manaus, São Paulo, um deslocamento são horas. Às vezes chove, você fica... Então, isso inclusive, acaba contribuindo para que você tenha algumas fraquezas dentro da própria estrutura do clube. Com essa nova tecnologia, com essa maneira híbrida, a gente, inclusive, você vê que as pessoas estão querendo mais reuniões presenciais, estão sentindo falta do contato, né? Mas é interessante, porque isso tem dado essa dinâmica muito maior do clube, ou seja, no online, você vai lá, conversa, digamos que é o pós-pandemia, então a gente já está inserido dentro desse processo, o Rotary Clube Belém. Ameaças, pessoal, dentro do ambiente externo. Então, como eu falei, novas formas de serviço voluntário. Hoje você não precisa estar dentro de uma estrutura fechada. Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Senão, você vai estar perdendo o seu associado para um outro grupo que presta um serviço ali, uns 5, 6 que se reuniram, e deixa para fora todo esse know-how. Então, isso tem que se retroalimentar de maneira positiva. Então, uma economia em processo pré-recessão. Hoje nós temos uma economia em processo pré-recessão, então temos que ficar muito atento a isso. Isso pode impactar no nosso clube, isso pode impactar nas nossas doações, pode impactar em termos de parceiros para projetos. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção. Outra coisa, uma ausência de uma cultura de voluntariado. Às vezes a pessoa acha que ser voluntário está dentro do clube, mas não é essa a ideia. Voluntariedade é que você esteja lá em campo, né? Que você esteja pensando o projeto humanitário dentro da sua área de formação, dentro da sua área profissional. Então, isso é muito importante. E a gente percebe, a partir de uma imagem pública, quando você começa a trabalhar essas questões de voluntariado, a coisa começa a borbulhar, porque o que chama as pessoas para o nosso modelo de serviço é o voluntariado, é botar a mão na massa. Eu, por exemplo, pessoal, a minha atividade profissional, eu tenho de segunda a sexta, eu sou empreendedor, sou sócio da empresa, sou professor em horas vagas, faço um doutorado. Então, se você me chamar para uma reunião para ficar... Eu não... Me chamar para... Agora, sábado, nós tivemos uma atividade, chamar para carregar pedra, eu vou rindo, porque é justamente o que eu quero estar lá, botando a mão na massa, ajudando, fazendo as coisas. Quer dizer, isso hoje, me parece que é um perfil de muitas pessoas, de querer estar lá na ponta da linha, não quer estar pensando muito, vamos ajudar aqui, vamos executar. Então, é importante que você consiga, a partir da nossa imagem pública, do nosso projeto, fortalecer essa questão do voluntariado. Eu acho que quando a gente conseguir traduzir muito bem esse papel, a gente vai ter muito mais gente procurando os Rotarys por aí da Amazônia e do Brasil atrás dessa função. Tá? Então, essa matriz SWOT, ela é simples, ela não demanda muito complexidade, é só você sentar, você consegue fazer uma matriz SWOT do seu clube em 1 hora. Senta com a sua diretoria ou senta com os seus associados. Pessoal, hoje nós vamos identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do clube. Rapidinho você vai ver que vai vir muita coisa bacana e bota as pessoas para pensar. A gente conseguiu, há 2 dias atrás, fazer isso num órgão do Estado, que estava meio parado, e é muito interessante como boas ideias surgem e como as nossas, principalmente fraquezas, foram identificadas com perfeição e ninguém negou. Né? O pessoal, não, realmente, é isso aí. E eu acho que aí é um bom ponto de partida. No final, eu vou passar o formulário, eu vou passar para o nosso grupo do WhatsApp, onde está lá essa SWOTzinha bonitinha. É só você que, se quiser imprimir, imprime. Se quiser converter no Word, botar no Datashow e ir escrevendo lá no dia da reunião do clube, você consegue fazer essa análise SWOT. E aí, pessoal? Eu tenho o diagnóstico do clube, né? Fiz o meu diagnóstico interno, fiz o meu diagnóstico externo do clube, fiz a minha matriz SWOT e eu chego naquilo que foi falado aqui anteriormente pelo doutor Evandro, dos caminhos, né? Então, se eu não fizer nada, eu vou ir por um caminho. Pode ter certeza disso. Não tem como fugir. Você não fez nada, você não vai ficar parado. Então, digamos que aqui, cada caminho desses aqui é um cenário. Então, aqui à esquerda é um cenário ruim, aqui é um cenário razoável e aqui é um cenário excelente.
É claro que eu vou trabalhar para ir para o cenário excelente. E eu, como eu falei, eu tenho que trabalhar, ou seja, eu tenho que definir as minhas ações, eu tenho que definir meus indicadores, eu tenho que definir minhas metas e eu tenho que monitorar isso. Se eu não fizer nada, pessoal, provavelmente eu vou ir para o cenário ruim. Então, qual é o cenário ruim? Eu vou perder associado, eu vou diminuir a minha doação para a Fundação Rotária, eu vou perder a capacidade de implementar projetos humanitários, porque eu não vou ter pessoas para trabalhar esses projetos humanitários. E aí, claro, a minha imagem pública vai ficar um pouco... não vai ser uma imagem pública boa, porque eu não vou ter o que mostrar para ninguém. Então, isso entra num ciclo que a gente chama de ciclo vicioso. A estratégia, o plano estratégico, é o ciclo virtuoso. É onde você vai fazendo a sua ação, vai medindo a sua ação e vai identificando os erros. E é para errar mesmo. É para errar uma vez, claro, não é para errar sempre. Porque o erro tem que ser transformado em aprendizado. Essa é a leitura da estratégia. Então, a partir do momento que tu tens o diagnóstico no teu clube, que tu entendeu como é que está o ambiente interno, tu já consegue fazer prospecção do cenário. Todos nós sabemos disso. Então, a gente está ali sentado na reunião do clube, se está pensando, olha, se não fizer nada, vai dar problema. A gente pode entrar em extinção, tudo pode acabar. Então, o que nós temos que fazer para mudar essa realidade? E aí eu vou para um cenário prospectivo, ou razoável, ou excelente. Então, a gente tem essa condição de ver esse cenário. Todos nós sabemos. Né? Eu digo que a nossa conversa, a partir de uma certa idade, ela já é muito clara e objetiva. Não sei, não, sabe sim. Não fizer nada, não vai cair do céu essa estratégia correta. Não, vai ter que trabalhar, implementar e monitorar essa estratégia. Então, a partir dos cenários prospectivos traçados, digamos que eu quero que o Rotary Clube Belém ele seja reconhecido como um Rotary, um clube de excelência na cidade de Belém. Nada contra os outros Rotary Clubes da cidade, mas digo, vou lá, essa é nosso objetivo principal. Vamos se destacar como o Rotary Clube de Belém. Então, o cenário é esse. Eu quero chegar como Rotary Clube de destaque na cidade de Belém. Eu vou ter que trabalhar para isso. E o que é esse meu trabalho? É a estratégia. Eu tenho que ter uma estratégia para poder chegar nesse objetivo. Eu botei aqui também tudo exemplo, viu, pessoal? Isso aqui não é nada fechado. Por que não é nada fechado? Tem um economista chamado Douglas North. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1993. Ele trabalha a teoria institucional. Ele diz o seguinte: você não consegue pegar uma coisa que dá certo numa instituição e leva para outra. Tá? Então, ele pode te dar alguns exemplos a seguir, mas se tu quiser botar aí o que o Brasil muito, né? O Brasil, em termos de política, não tem cadeira específica. Então, aqui não tem fórmula de bolo. Isso aqui é apenas um exemplo. Então, um objetivo estratégico aqui, eu tenho um objetivo estratégico do Rotary, então aumentar o impacto do Rotary na comunidade. E aí defino algumas prioridades. Eu estou usando aqui a terminologia que está lá no formulário do Rotary para não complicar a cabeça de vocês, tá? Porque, do ponto de vista de planejamento estratégico, seriam ações estratégicas. Mas como no formulário está prioridade estratégica, eu deixei igualzinho ao que está no formulário para não complicar. Depois, não é ação, a gente sabe que isso aí não tem que perder tempo. Então, prioridade estratégica número 1. Então, exemplo, estabelecer um plano de comunicação para o clube. Qual clube hoje tem plano de comunicação? Como é que o clube se comunica com a sociedade e com um associado? Tá? Porque a comunicação ela sempre tem duas dimensões, né? Uma dimensão interna e uma dimensão externa. Então, isso aqui é uma ação simples, né? E já existe todo um conteúdo dentro do Rotary Internacional, de imagem pública, de tudo que você pode, né? Já tem boas práticas, né? A gente hoje dentro do Rotary Clube Brasileiro tem uma pessoa que eu acho que até aqui, a Ziane, ela é excepcional, ela consegue construir isso rápido, né? Já está na massa do sangue dela. Então, não é difícil você estabelecer um plano de comunicação para o clube. Ou seja, como é que você vai se comunicar com a sociedade, como é que você vai se comunicar com o seu associado? Você vai utilizar e isso é importante, porque não tem coisa pior do que uma comunicação travosa, uma comunicação que não é objetiva, uma comunicação que cria dúvidas. Porque aí a galera, se o cara já não está muito enganjado, o que ele quer para largar lá o mosquetão dele e sair fora do avião. Viu? Então, isso é muito importante, uma comunicação clara e objetiva. Então, o indicador é o quê? Construir o plano de comunicação social do clube, tá? Em 90 dias. Então, em 90 dias, em tese, quem é que seria o responsável? O pessoal de imagem pública.
tem que construir um plano de comunicação social. Não precisa ser nada complicado, nada absurdo. Tem que realmente uniformizar, padronizar. Não pode cada membro do clube, ou o clube, num momento, se comunicar de um jeito, no outro, não se comunicar do outro. Então, não vai dar certo. Você tem que trazer clareza para a sua comunicação. E qual é a meta? É o plano de comunicação entregue. Então, em 90 dias está aqui o plano de comunicação pronto. O clube, a partir desse dia, começa a se comunicar de acordo com aquele plano, um plano simples, não precisa ser nada muito complicado, mas desde, como eu digo, que foque nos principais pontos. Exemplo que nós temos hoje do Rotary Club, nós temos uma uniformidade de publicação. Né? O que você publica numa rede social é publicado na outra. Quem gerencia as redes sociais do clube é uma pessoa, uma só. Antigamente é o outro não sabia, então a senha, aí ficava aquela confusão. Hoje não, então são coisas simples. O que eu estou falando aqui são coisas simples, pessoal. Então, isso é muito importante. Aí eu defini aqui uma outra prioridade estratégica, que eu acho que é muito comum a todos os clubes, ampliar o quadro associativo. Pô, mas como é que eu vou fazer essa ação? Eu que pensei numa ação, joguei ela aqui, número de indicação para futuros associados. Eu não preciso trazer o associado, cara, mas eu preciso indicar para a nossa comissão de DQ, olha, esse cara aqui ele tem um perfil. Né? Nós temos lá, lembra, os princípios, as avenidas de serviço, olha, ele tem um perfil de Rotary Club. Pô, ele está aberto para uma conversa? Ok. Então, por exemplo, hoje, se no Rotary Club Belém, cada um indicar uma pessoa para entrevista, eu tenho 19 pessoas, na realidade, que eu posso ir lá, conversar e tentar convencer. Né? Se dessas 19 eu conseguir 4, 5, eu estou aí com 25%. Então, essa aqui é uma medidinha que eu botei aqui, que eu estava pensando, eu acho que provavelmente nós vamos inserir no Rotary Club Belém para o próximo ano. Entendeu? Então, essas são pequenas coisas, pessoal. E não é aquilo, não cria aquela coisa, não, vamos lá, vamos fazer, mas cria, vamos lá, tranquilamente, apresentar o Rotary, apresentar o nosso serviço, vamos pegar a nossa imagem pública, mandar lá o linkzinho do Instagram, olha o que a gente fez esse ano aqui, olha aqui. Então, são essas estratégias que são simples, mas que às vezes a gente deixa de lado, e eu acho que, eu sempre acredito muito que coisas simples fazem coisas grandiosas, entendeu? Então, começar assim, de pouquinho, e a coisa cresce. Então, essa é uma prioridade estratégica número 2. Aqui, estratégica número 3, desenvolver projetos humanitários em áreas de enfoque. Então, é muito importante, e, inclusive, que a nossa imagem pública ela consiga fazer esse link. Né? O nosso projeto aqui atendeu vacinação, saúde, o nosso projeto atendeu educação. Opa, a educação. O nosso projeto tratou de ações de desenvolvimento econômico. Então, nós estamos alinhados, tudo alinhadinho, bonitinho, vai reverberar a nossa ação do projeto humanitário. Eu digo que o projeto humanitário é muito importante, que é onde as coisas acontecem, onde quando você publica na rede social, a galera olha e aí aquele espírito voluntariado pulsa lá no coração do cara. Ah, eu quero ir, eu quero estar lá junto com esse pessoal lá, resolvendo o problema da comunidade, eu quero estar lá ajudando alguém a resolver um problema. Então, aí qual é o indicador? O número de projetos implementados. Damos aqui 2 projetos implementados no ano Rotary. Isso não é nada absurdo. Né? Isso aí é possível. Entendeu? Então, são as metas. Isso aqui não estou trabalhando no ponto de vista quantitativo. É só exemplificativo, como eu falei. Aí eu vou lá no meu clube. Meu clube, ano passado, fez 5 projetos humanísticos. Vamos botar mais 2 aí, vamos fazer 7, vamos fazer 6. Não vamos fazer menos que 5. Entendeu? Então, é muito importante que cada um de vocês tenha essa leitura do clube de vocês e da realidade de vocês. Aí eu tenho lá, mal e porcamente, consegui fazer 2 projetos e eu não tenho engajamento do meu público. Aí eu boto 6 de meta. Não vou ter problema, eu não vou conseguir chegar nessa meta, a não ser que eu consiga também, junto do cumprimento da meta, angariar o engajamento das pessoas. Eu posso até utilizar, né? Olha, em 2 projetos que a gente fez, apareceu 5 pessoas. Aí nós temos 20 no clube. No próximo ano a gente quer fazer 5. A gente tem um compromisso de vocês para trabalhar nesses 5 projetos. É isso que eu chamo de uma gestão compartilhada, entendeu, pessoal? Tá. Por último aqui, em termos de prioridade estratégica. E tu pode ter várias, né? Várias. Eu trabalhei 4 em termos exemplificativos. Eu digo que você sempre tem que fazer isso de acordo com o que você pode cumprir e tem que ser um pouquinho desafiante, mas não crie coisas impossíveis, porque aí a pior coisa que tem, você tem uma coisa que não vai ser cumprida. Porque aí cai no descrédito e, no final das contas, não chega a lugar nenhum. Então, por exemplo, aqui, ampliar a doação à Fundação Rotary. Número de doadores periódicos. Ampliar em 50% o número de doadores periódicos do clube no ano Rotary. Então, você vai fazer esse processo de conscientização, vai tentar conseguir o compromisso das pessoas e vai correr atrás disso. Então,
esse aqui é um modelo de estratégia para você chegar ao quê? O objetivo que é aumentar o impacto do Rotary na comunidade. Outras ações são possíveis? São. Se você sentar com o seu conselho diretor, se você sentar com os associados, você vai ver que vai surgir muita ideia importante. Então, é muito importante que você faça esse tipo de ação. E depois que você fez o diagnóstico interno, fez o diagnóstico externo, fez a sua matriz SWOT, definiu o seu objetivo, definiu as suas ações, que você vai focar nessas ações para chegar nesse objetivo, você tem que monitorar essas ações. Então, eu não posso só definir, eu quero aumentar a doação, aí eu instituí isso em julho de 2023, aí quando deu junho de 2024, vamos monitorar. Você pode ter uma péssima surpresa. Então, porque ao invés de você aumentar, você pode ter diminuído. Então, é importante que você crie rotinas, eu entendo que trimestrais, bimestrais, que você possa sentar com o seu conselho de diretor e dizer, pessoal, como é que está? Como é que estão os nossos projetos para o próximo ano? Já temos quantos projetos implementados? Nossa meta era 5, nós temos 1 agora. Nós temos agora só 9 meses para implementar os outros 4. Então, é uma maneira de as nossas reuniões, principalmente de conselho de diretor, serem focadas naquilo que já foi definido anteriormente. Então, fica espaço, claro, para aquela conversa mais aberta, de gestão, porque sempre surge alguma coisa nova, mas você fica muito focado naquilo que é importante para o clube e que, por consequente, vai ser importante para o distrito e, por consequente, vai ser importante para o Rotary Internacional. Então, é a maneira que você tem de alinhar a gestão de todas as esferas do Rotary. Então, aqui, por exemplo, eu botei aqui o monitoramento das ações, reunião de avaliação de estratégia a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, você vai pegar ali a sua ação, seu indicador e a sua meta e vai verificar, olha, não andou. E sempre vai ter que ter um responsável. Se eu estou falando em criar um plano de comunicação social, em tese, o nosso imagem pública, né? Se eu estou falando em Fundação Rotária, nossa Fundação Rotária. Se estou falando em DQA, o nosso DQA. Claro que não é só dele, é do clube. É assim que a gente tem que entender. O clube tem que participar. Claro que vai ter um líder na frente que vai prestar conta. Mas o clube tem que se empoderar e participar disso, porque senão fica muito complicado, às vezes, de uma pessoa conseguir convencer o clube todo. Então, todo mundo tem que trabalhar e entender. Por isso que, quando você vai trabalhar metas, ações estratégicas, indicadores, traz a galera, senta com o pessoal, conversa, cria essa conscientização, constrói isso, né, de baixo para cima, e aí você vai ter muito mais tranquilidade depois para cobrar, entendeu? Vai ter muita mais comunidade para cobrar. Então, outro ponto, formas de comunicação clara e objetiva sobre os resultados alcançados. Olha, não alcançamos resultados. O que nós estamos fazendo errado? Nós temos que mudar alguma coisa. Em algumas situações, repensar a estratégia é fundamental. Então, isso é aquela história. Eu estou fazendo a reunião, não chega a lugar nenhum, mas sigo insistindo. A melhor coisa é parar, sentar, rever o que foi definido e, a partir dessa revisão do que foi definido, estruturar de novo uma outra estratégia. Olha, se eu não estou conseguindo enganjar as pessoas no projeto, mesmo tendo compromisso, eu vou ter que tomar uma outra atitude para que eu consiga atingir essa meta. Bom, pessoal, deixa eu ver só um pouquinho antes de encerrar aqui. Eu só quero mostrar para vocês que eu vou mandar esse formulário, se vocês não têm ainda, um formulário do Rotary Internacional. E vocês vão ver que tudo que eu falei aqui está nesse formulário de maneira muito simples. Não é para complicar, é para simplificar mesmo. Então, a declaração de visão, aqui ele vai te dando passo a passo de cada situação, por onde começar, tudo que eu falei aqui, determine seu status, qual a situação atual do seu clube. Hoje você tem como fazer aquela pesquisa de satisfação do clube, tranquilamente. Inclusive, vem dizendo aqui, tá? Tem aqui a dica, quer dizer, já tem algo autoexplicativo. Os problemas estratégicos, eu falei de alguns, engajamento, doação, participação em projetos, a imagem pública que é desconexa, não está coordenada. Então, você estou só dando algum ponto, a SWOT aqui. Tem uma SWOTzinha, simplesinha, é só pegar aqui um lápis e escrever uma borrachinha do lado para apagar. E a dicasinha aqui, use a pesquisa de satisfação dos associados contida na publicação. Ou seja, já te dá o mecanismo para você fazer essa pesquisa interna. Oportunidades e desafios da comunidade. Ou seja, já Ricardo, só para constar, o que está aparecendo é o PowerPoint, né, sem ser o modo de apresentação. Não tá, não. Só estou falando sozinha. Tu tem que fechar o PowerPoint para poder abrir esse outro negocinho aí que tu está mostrando para a gente. Peraí, deixa eu fechar ele aqui. Deixa compartilha para poder compartilhar o outro arquivo agora. Ok. Eu estou falando.
Deixa eu compartilhar. Agora. Aparecer, só me dá o toque, por favor. Apareceu. Foi, né? Ok. Então tá aí, pessoal. Eu estava falando, mas rapidinho a gente vai passar aqui. Então, existe um guia de planejamento estratégico. Simples. Tá? Tudo aquilo que eu falei aqui, do ponto de vista conceitual, que está pegar um lápis e uma borracha e preencher. Tá? Então, um guia simples, vai dizendo as etapas que eu falei. Então, ó, o status, que é o diagnóstico, a visão, os cenários, um plano, quais são as estratégias que eu vou ter que ter para poder chegar naquele caminho que eu desejo, e, por fim, monitore o progresso, quanto falta para alcançarmos nossas metas. Por onde começar, e vai dizer por onde você pode começar. Ó, o status, qual a situação, e dá a dica. Eu tenho uma dica objetiva aí, eu dou até o link, você clicar em cima, vai lá para a dica, já vai para o formulário da dica, já vai para o formulário. Vai falar sobre os problemas estratégicos, como já falei de alguns, inclusive, aí. Vai falar sobre pontos fracos e fortes. Outra dica, aprimorando a experiência do clube. Então, para você coletar o feedback do associado, já diz onde é que você tem que ir para fazer isso. Oportunidades, desafios, tá? E estabeleça uma visão como queremos que nosso clube seja, né? Qual é o cenário que eu quero? Né? Eu falei para vocês, eu quero qual? Eu quero que o Rotary Clube Belém seja o Rotary de Belém. Não é desafio os outros Rotarys, não. Eu digo, é a visão, né? A visão é o sonho. Eu digo dizer que a visão ela é ilimitada, né? Então, você pode pensar, eu quero que o meu Rotary Club aqui ele seja o melhor Rotary Club do distrito. Né? Que essa é a nossa ideia. O negócio não é você ter a visão, é você conseguir conquistar o comprometimento das pessoas para que você consiga materializar essa visão. Esse é o desafio. A declaração de visão ela é tranquila. Então, aqui está aí. Como o nosso clube será em 3 a 5 anos, é muito importante essa visão, que eu digo de médio e longo prazo. A gente às vezes olha o ano rotário, mas o clube no outro ano não deixa de existir, quer dizer, vai vir um outro presidente, vai vir um outro conselho diretor, talvez tenhamos outro perfil de associado. Então, o Rotary tem que ter essa percepção de médio e longo prazo. É um plano, aí o plano, aí, as prioridades estratégicas, né, com as metas anuais. Olha aí, eu falei, eu ia colocar meta estratégica, como realmente, né, prioridade estratégica 1, 2, 3, 4, e você vai preenchendo e vai fazendo, e no final das contas você consegue fazer um plano rápido, objetivo e que vai servir de base para o futuro. Né? Quando você sair, esse aqui é o meu, está aqui. A ideia é essa. Ok, pessoal? Então, deixa eu só fechar aqui. Eu já fechei o meu PowerPoint, mas o último slide era agradecendo a oportunidade de falar com vocês nessa noite e me colocando à disposição para retirar alguma dúvida. O formulário eu vou disponibilizar nos grupos aí, né? Então o formulário vai estar nos grupos, aqueles que não tem, quem quiser pesquisar no Google é só colocar plano estratégico e Rotary e vai vir esse formulário, que é o formulário básico para planejamento de clube. Ok, pessoal? Então era isso, muito obrigado, viu, pela oportunidade e a gente vai conversando. Se for possível colaborar, eu estou à disposição de todos. Okay. Muito obrigado, companheiro. Foi muito boa a sua apresentação. E agora a gente vai estar abrindo para as considerações dos companheiros e perguntas, principalmente. Pedimos apenas que organizadamente levantem a mãozinha para a gente poder saber qual é a lista aí. Tá? Não sei se, de repente, enquanto o pessoal vai rompendo a timidez, aí o governador Evandro possa fazer também já alguma consideração e abrir a parte de perguntas aí para os companheiros. Fundamentalmente, de tudo que o Ricardo apresentou para a gente, a questão da responsabilidade, né? A gente fala muito que nós somos voluntários e normalmente existe um carregamento dessa palavra voluntário com descaso, né? O voluntário ele não é que ele não tenha uma responsabilidade, ele tem, pelo fato de ser responsável, pelo fato de ter escolhido, de ter tomado a decisão. E a questão da responsabilidade, ela pesa muito, né? Ela dá uma força maior a essa questão do plano. Quanto mais responsabilidade, mais planejado a gente precisa ser. Aí eu pergunto para o Ricardo, né? Ficar em cima desse meu comentário. Isso tem a ver, Ricardo, com essa questão de responsabilidade que cada um líder assume, né?
Mesmo nós estamos numa entidade, numa organização 100% voluntária, você acha que a questão do planejamento ele está relacionado com a responsabilidade que cada um tem e que cada um deverá assumir? Não sei se ficou muito claro, se eu... Não, eu entendi. Eu entendo assim. É claro que a responsabilidade ela tem que ser assumida, de todos, né? O fato é, nós não podemos sair da realidade. Nós temos que criar dentro do planejamento, e o planejamento acaba sendo um instrumento de empoderamento de todos, se participarem, é claro. E aí, se a pessoa participa da construção desse planejamento, ela participa da identificação das ações estratégicas, dos indicadores, das metas, ela se compromete, eu entendo que vai ser muito mais fácil de se cobrar a tal responsabilidade dessa pessoa. Então, eu acho muito importante que essa gestão, e a minha ideia é essa, do Rotary Clube Belém para o próximo ano, que tenha essa gestão muito compartilhada, de a gente vá para o processo de decisão. Claro, tem situações que você vai ter que decidir, mas em outras é que se construa esse processo de tomar decisão. Eu acho que hoje é muito difícil, e até mesmo pelo perfil, né? E aí também cada Rotary Clube tem um perfil diferente. Então, pelo perfil que eu vejo hoje de muitos profissionais, e se quando chega no Rotary, a pessoa já é uma pessoa atarefada, cheia de coisas, você criar, por exemplo, uma estrutura inflexível, inclusive de julgamento e tomada de decisão. Aí provavelmente você vai ter problemas na hora da responsabilização. Mas se você construir, a minha ideia, por exemplo, é construir um calendário onde as pessoas vão conseguir se planejar para esse ano Rotary, né? Todo mundo vai ter o seu horário, o seu dia que vai estar focado no Rotary, e desenvolver as ações de acordo, claro, com as possibilidades, sempre tentando desafiar em algumas metas. Mas eu acho que esse processo de construção, ele acaba gerando essa interresponsabilidade de todos. É muito complicado hoje você fazer, e aí eu pensando numa gestão top-down. Então, você lá sozinho, presidente, ou com outro diretor, ou com outra pessoa, criar uma gestão para o clube e colocar isso de cima para baixo. E aí você não vai levar em consideração a particularidade, a pessoalidade de todos, e aí isso provavelmente pode dar algum ruído aí na hora da responsabilidade. Mas é claro que não é porque é voluntário que você não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Você só tem que fazer uma coisa equilibrada, né, que atenda o interesse do associado e atenda o interesse também do próprio Rotary de entregar aquilo que ele se propõe, que são os projetos, que são o voluntariado, né, efetivo lá, né, em campo ou numa reunião, você tá dedicando seu tempo em prol do Rotary. Não sei se eu fui claro, eu fui muito extenso nessa resposta, mas assim a leitura que eu faço de gestão. Eu já estou aqui dando, né, a minha leitura particular de gestão. Ok, obrigado. Alguma pergunta, companheiros? Companheiros, boa noite. Boa noite. Companheiro Evandro, obrigado aí pelo convite. Companheiro Rafael, companheiro Ricardo. Eu anotei aqui, companheiro Ricardo, vários tópicos que você tocou aqui no decorrer da sua palestra e me chamou a atenção um dos tópicos aqui. Divulgação do Rotary, ou seja, no meu entendimento, vamos falar do Rotary de Parauapebas. Nós temos vários projetos em andamento, em execução, né? Só que a sociedade de Parauapebas não sabe desses trabalhos do Rotary. Aí se falou aqui da imagem pública, né? Da divulgação do Rotary, né? Então, assim, você falando isso aí, me veio aqui que a gente precisa levar o Rotary de Parauapebas. Vou falar bem aqui de Parauapebas, que é o que a gente vive aqui, porque bem aqui vizinho em Xinguara, a gente vê o Rotary de Xinguara nas redes sociais, sou seguidor do Rotary de Xinguara, eu vejo acontecer. E aqui, às vezes, a gente foi assunto que eu já levei para reunião, e não vejo assim essa interação nas redes sociais, divulgação dos nossos projetos, né? Ou seja, a sociedade não conhece o trabalho que tem por trás do Rotary, aqui, ó, né? Não sei se é por trás ou na frente do Rotary, né? E então é uma coisa que me chamou bem a atenção quando você fala em
em redes sociais, né? Divulgação do Rotary, sabe? A pergunta é, hoje, existe alguma maneira, né, além dessas que você já falou, que eu poderia estar implantando especificamente aqui, por exemplo, levar o Rotary à televisão local, algum projeto, alguma ação, isso, no seu ponto de vista, é um ponto positivo? Ok? Posso responder? Ok. Ok. Leonardo, eu acho assim, primeiro, quem conhece Paraupebas é o Rotary Clube Paraupebas, né? Mas, genericamente, eu acredito assim, a imagem pública, ela é o pulmão do Rotary. Tá? Não digo que seja o coração, mas o pulmão. Então, você tendo uma imagem pública bem trabalhada, e qual é a diferença hoje da imagem pública do presente para o passado? A gente sente isso não só no Rotary, mas eu trabalho em setor público e também sou empreendedor em iniciativa privada. Então, por iniciativa privada, a gente consegue fazer publicações que chegam fora do país. Você faz a mensuração lá de gente que olhou a sua publicação fora do país. Então, eu vejo as redes sociais como uma coisa muito interessante. Então, talvez melhorar esse trabalho da tua rede social. Eu acho que agora, eu não sei como é que é feito o trabalho de rede social, mas eu conheço a pessoa que vai assumir, junto com o governador Evandro, nessa parte de rede social. Eu acho que ela vai poder mostrar muito esse caminho, né, de como você fazer para que todos os Rotaries, clubes do distrito, consigam ter mais impacto das suas ações. Eu entendo também que as mídias mais tradicionais, TV, rádio, elas não deixam de existir. Elas atendem um público muito específico. Por exemplo, Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. No Rio Grande do Sul, se você fizer um programa de rádio e você vai ter um impacto absurdo em termos de exposição do Rotary, do que é bom no Rotary. Agora, eu não sei se Paraupebas, por exemplo, tem esse perfil. O pessoal gosta de rádio, TV, eu sei. Um jornal desse de Bom Dia, por exemplo, que demonstra um programa do Rotary, um projeto, vai ser altamente impactante. Então, eu acho que cabe a cada um, dentro da sua localidade, definir isso. Eu digo assim, rede social não tem como não viver sem. Não tem como dispensar a rede social. Entendeu? Isso aí tem que estar muito bem azeitada, muito bem organizada, e você vai ter um impacto orgânico. Você não vai ter custo zero para fazer isso. Então, isso é muito importante. Agora, rádio, TV, outras mídias mais tradicionais, pô, se você tem acesso a essa mídia, né? E é aquela relação bom, é bom para a mídia, é bom para o Rotary, é bom para o parceiro, é bom lá para a comunidade que está sendo impactada, eu acho que é viável, é bom, é interessante, entendeu? Você consegue atingir o maior número de público possível utilizando as ferramentas que você tem. Qual é a vantagem da rede social? Que eu acho, né? A rede social é você que é o chefe da tua rede, do teu clube. Então, você diz o que vai ser publicado, o que não vai ser publicado, como vai ser publicado. Hoje, por exemplo, na nossa ação de sábado, a nossa responsável de imagem pública fazia live ao vivo. Né? Estava lá no evento e estava fazendo uma live. Então, quer dizer, você está ali no Instagram do clube e você está entrando ao vivo dentro da situação. E eu acho que eu não vou falar aqui, porque eu não tenho certeza, mas foram mais de 1.000 visualizações do vídeo, alguma coisa nesse sentido aí. Então, hoje, a rede social tem essa facilidade. As mídias mais tradicionais não perderam a importância nesse sentido, de divulgação. Só que é aquela coisa, é muito mais difícil. Você tem que conversar, tem que acertar o horário, tem que ter uma série de outras coisas que as redes sociais hoje elas te permitem fazer essa divulgação com muito mais facilidade. Eu acho que, assim, como falamos, a gente tinha uma certa dificuldade dentro das redes sociais, por isso não estava muito bem coordenado, questão de senha, agora não, está tudo coordenado, ficou tudo mais fácil. E rede social é o seguinte, quando você tem uma pessoa que domina esse processo, ela consegue fazer tudo muito rápido. Aquilo que a gente, por exemplo, eu sei que eu vou demorar um século para fazer, eu tenho certeza, que a Esliane, ela vai ali, usa um softwarezinho, papai, tem um vídeo feito. Então, o impacto ele é muito grande. Mas não acabou, não. A mídia tradicional, ela está aí, ela tem que ser usada, de acordo com a realidade de cada clube. Não sei se consegui responder, Leonardo. Não, tranquilo, companheiro Ricardo. Muito obrigado aí. Perfeito. Mais algum companheiro? Bom, não havendo mais nenhuma mãozinha levantada, eu espero que vocês se dediquem pelo menos ao
ao manualzinho que foi mandado, né, já no grupo, né? Eu já vi que já foi mandado no grupo. Tá? Então, por favor, utilizem esse material. Tá? Devolvo a palavra para o nosso governador eleito Evandro Valente, para que ele faça as considerações finais e o encerramento da sessão. Muito obrigado, Rafael. Eu tinha um professor de inglês que dizia assim: quando não tem dúvida, tem débito. Né? Então, eu quero entender que todos os presidentes que estão aqui estão voando nessa questão de planejamento estratégico, e eu vou encontrar muita coisa boa por aí. Né? Eu queria fazer um agradecimento especial pela presença do Leonardo. O Leonardo é o nosso governador do distrito designado para o ano 25, 26. Né? Se quiser fazer uma parte, Leonardo, fica à vontade de apresentar ele já para os líderes do distrito. Isso é bastante legal. Fica à vontade, meu brother. Acho que travou lá o... Bom, o Ricardo surpreendeu muita gente aí, mas ele não me surpreendeu, porque a gente já tem um convívio muito grande aí, e a forma como ele apresenta, uma coisa que é complexa, né? É chato a gente ouvir falar de planejamento estratégico, mas quando o Ricardo fala, assim, parece que é uma coisa incrível, fantástica. Não vi ninguém cochilando aqui, viu, Ricardo? Então, maravilhoso, muito didático, muito direto. Então, só agradecer. Eu tenho certeza que essa contribuição ela vai fazer total diferença na liderança, né, de todos os nossos presidentes. Agradecer pela presença de todos os que estão aqui. Nós chegamos a ter 40 pessoas na sala. Foi muito legal essa movimentação. Agradecer porque tem várias pessoas que eu não conheço, provavelmente são de outros distritos. Agradecer por todas os agradecimentos que foram feitos ali, né? Muita gente se manifestando no chat, agradecendo, parabenizando o Ricardo. Então, a gente fica muito feliz por isso. Agradecer pela condução do Bulhosa, sempre impecável, né? Pela presença de todos. Meu amigo Luiz Alberto Pena de Carvalho, que é o nosso guru, master desse distrito. Muito obrigado pela sua presença. O cara que sabe tudo de Rotary, mas está aqui aprendendo com a gente, né? Então, isso é um verdadeiro exemplo para todos nós. Bulhosa. Bom, então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, e aqui a gente faz o encerramento, né, da gravação da sessão, que até amanhã está sendo postado no nosso canal de YouTube.